Olá, tudo bem? Como é que tu tá? Olha só, cenário diferente hoje, né? Então, mas deixa eu primeiro me apresentar. Tenho certeza que se tu caiu aqui, certamente é porque ou tu és um imigrante ou pretendes te tornar um imigrante em Portugal. Hoje não estou a falar de Portugal, hoje estou falando da Espanha. Sim, vim passar o final de semana, tenho feito alguns testes de final de semana, sair um pouco, né, explorar algumas regiões e acho que vocês devem saber do primeiro vídeo, o vídeo de introdução desse canal, que tem informação que eu vivo no distrito de Évora. O distrito de Évora é praticamente fronteira com Espanha. Então tem muito a ser explorado nessa região aqui da Espanha. E hoje eu vim para a Espanha para conhecer mais um lugar. Estou na cidade de Mérida, na Espanha. Estou aqui trabalhando também, falando com vocês, por isso que estou vestido desse jeito. Final de semana, domingo, hoje, dia 28 de maio de 2023. São 23h43, uma hora a mais em Portugal, 5 horas de diferença do Brasil. Aí, chegando em Portugal, já reduz essa diferença em 4 horas. Pronto. O que que eu vim aqui? Eu disse assim, eu vou aproveitar, eu vou fazer um vídeo com eles hoje, vou conversar. Eu trouxe o computador, que é justamente para eu visualizar algumas informações e poder até compartilhar algumas informações com vocês, é do seguinte: tem alguns pontos aqui que a gente precisa falar sobre os vistos, as solicitações de vistos, em especial o visto para nômades digitais, tá? Porque eu tenho percebido bastante preocupação das pessoas em relação aos vistos de nômades digitais. Que tipo de meio de subsistência eu posso comprovar? Como que eu devo comprovar? Se eu devo apresentar em conta portuguesa ou não? Então, fica nesse vídeo até o final e deixa teu comentário. Não esquece de te inscrever para que novos vídeos, para que nos novos vídeos tu receba a notificação. Deixa eu visualizar aqui primeiro a, a minha situação da, das perguntas de vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar as perguntas direto do canal do YouTube, tá? E essas perguntas eu quero responder para vocês aqui. Porque às vezes eu, ali naquele limite de textos que eu tenho, né, de caracteres que eu tenho para colocar no comentário, eu não consigo responder da maneira como eu gostaria de responder. Então, vou abrir aqui as minhas perguntas do YouTube. Não vou colocar aqui, porque, como vocês sabem, esses vídeos não são é, editados e tudo mais. É o que está aqui e pronto, né, filho de Deus? É isso que vai acontecer. Eu vou pegar alguma informação, principalmente sobre meios de subsistência, que para mim é o ponto-chave de todo e qualquer visto, tá? Então, vou pegar as perguntas que vocês deixaram no vídeo que fala sobre meios de subsistência. Pronto, vamos lá. Aqui tá. O Farias e Nunes pergunta: vendi um bem, esse valor entrou na minha conta e vou deixar esse valor já guardado para imigrar. Tem problema? Não, não tem problema. Valores que vocês tenham como origem, vendas de bens móveis ou imóveis, né? Vocês devem ter o registro dessas vendas. Estou falando registro, como fala em Portugal, tá? No Brasil é registro. O registro disso. O que que é importante fazer? Certifiquem-se de que vocês têm um contrato de compra e venda efetuado com essa pessoa, e essa pessoa que comprou o bem, ela, obrigatoriamente, é ela que vai ter feito a transferência do valor para tua conta. Eu não posso dizer que foi uma compra e venda de um terceiro qualquer que não tem nenhuma relação contratual com aquela transação negocial, de negócio, né? De compra e venda daquele bem. Tá, Lucas, mas se ele me pagou em espécie e eu fiz o depósito, vai aparecer em algum momento na tua conta o depósito do valor em dinheiro, em espécie, e isso tem que estar descrito no teu contrato, tá? Isso é muito importante. Vamos a uma outra pergunta aqui, ó. A carta de responsabilidade em nome do cônjuge que solicita o visto de trabalho
já tem a promessa de contrato de trabalho, pode ser extensiva ao acompanhamento para isentar a passagem de volta, alojamento, seguro viagem, tendo o acompanhante o valor certinho na conta. A carta responsabilidade. Poliane perguntou. Aqui a questão da carta é do termo de responsabilidade, que ela misturou carta convite com termo de responsabilidade, virou carta de responsabilidade. O termo de responsabilidade para cidadãos CPLP, ele substitui a passagem de volta, tá? Para o visto para a procura de trabalho. Você tem que lembrar de uma coisa seguinte, eu falei no início aqui que era para nômades digitais, mas as perguntas elas são gerais, né? Visto de acompanhamento, eu não necessito comprovar a passagem de retorno, de regresso, tá? Uma vez que o visto principal é o visto D1, que é o visto de residência. Não preciso apresentar a passagem de regresso. A passagem de regresso só tem que ser apresentada àqueles que solicitam vistos de curta duração, de estada temporária e procura de trabalho. E aí, a estes, sim, eu posso utilizar o termo de responsabilidade para dispensar a apresentação desta passagem de regresso, tá? Do bilhete de regresso. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui que tenha. Deixa eu pegar direto no vídeo dos meios de subsistência, porque daí eu consigo encontrar. Vamos ver as perguntas que eu já respondi. Aqui, nós temos o seguinte. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Eu tenho mais perguntas sobre meios de subsistência. Vamos lá. Nômades digitais e visto D7. Vamos para esse vídeo de nômades digitais, tá bem? Eu vou ter que entrar lá no... Peraí. Segura aí, segura um pouco aí. Segura um pouco aí, segura um pouco aí. Segura. Não deixa cair. Não deixa a peteca cair. Ok. Sobre a pegadinha interpretativa de 3 meses do salário mínimo português, é uma questão de média e não de cada mês que se tenha ganhado 3.040. Isso é uma coisa que sempre tem dúvida, né? Inclusive, o primeiro vídeo quando eu falei sobre o visto para nômades digitais aqui no canal, o que que eu disse para vocês? Que tinha uma interpretação que ia para um lado e outra interpretação que ia para o outro daquele texto que ficou um pouco confuso. Mas uma coisa já está esclarecida, já é ponto pacífico. O que que eu preciso comprovar? Uma média salarial dos últimos 3 meses, uma média de ingressos de entrada de valores dos últimos 3 meses, equivalente a 4 salários mínimos portugueses, que isso dá o valor de 760 vezes 4 agora em 2023, o valor de 3.040 euros, tá? Então, não dá para confundir isso aí. Então, se um mês eu recebo 3.000 euros, o equivalente a 3.000 euros, e no outro mês eu recebo o equivalente a 3.040 euros, no outro mês, qual é o valor que eu vou ter que receber para que a minha média fique 3.040. 3.040, 3.080 euros, né? Então, inevitavelmente, a minha soma dos meses divididos por 3 tem que me dar a média aritmética simples, básica, de 3.040 euros, tá? Não esqueçam disso, isso é muito importante. Olha essa pergunta. Hoje, como prestador de serviços, minha empresa emite uma nota mensalmente. Tenho para labore e o restante retiro como lucro da empresa. Porém, é uma renda ativa que depende do meu trabalho. Dessa forma, o visto D7 seria o ideal, uma vez que não alcance a média mensal para o visto de nômade? Essa é uma pergunta que muitos fazem também em consultoria. A gente precisa analisar melhor os dados de faturamento desta empresa e analisar melhor todos os documentos contábeis da empresa para verificar de que forma isso poderia ser encaixado através de um D7, ou se nós iríamos lá para um D2, pensando numa possibilidade de atuar em Portugal também no teu ramo. Mas, pensando da forma como tu explica aqui para nós, Michael, a nota mensal emitida e o prolabore da empresa, ele tem que corresponder
ao contrato de prestação de serviços que tu presta. E esse contrato, ele deve estar claro que é para serviços remotos. Uma das coisas que tem acontecido, que o pessoal anda questionando bastante, é, e que tem devolvido, né, tem sido objeto de devolução de vistos, é a questão de os contratos não falarem que a prestação de serviços ela é feita de maneira remota. E aí isso gera muita confusão, tá? Então vocês têm que prestar atenção nisso, se não tiverem esse contrato explícito, se for um contrato de trabalho, ou um contractor, né, ou um contrato de prestação de serviços, mesmo que seja com a pessoa jurídica ou com a tua pessoa física, é importante que, se não tiver nesse contrato explícito isso, que tu tenhas uma declaração da empresa para demonstrar a situação. Por quê? Porque o visto para nômades digitais, qual é o nome dele? É visto para trabalho, não é? Visto para trabalho, para prestação de serviços fora do território nacional, de maneira remota, né? Qual é a característica desse visto? Qual é o tipo do visto e qual é o motivo desse visto? Então, é um visto de residência ou é um visto de estada temporária? Tudo vai depender do tempo que tu vai ficar em Portugal. Primeiro ponto. Visto de estada temporária é aquele em que a minha estadia em Portugal não ultrapassará o tempo de 1 ano. Passando o tempo de 1 ano, eu estou a falar de um visto de residência. Então, o próprio nome do visto diz visto de residência para o exercício de atividade profissional prestada de forma remota para fora do território nacional, /nômada digital. Então, esse é o detalhe que vocês têm que ter em mente sempre, tá? Outra questão é o seguinte: o Bruno Ananias fez uma pergunta. Tenho uma dúvida em relação ao acompanhamento familiar para nômades digitais. Vi outros profissionais comentando que, se comprovar essa periodicidade dos rendimentos, esse valor já pode ser usado para o visto de acompanhamento familiar, pois 4 salários já cobrem esses valores e assim não é necessário ter o dinheiro em conta. Essa informação está correta? Bom, o que a gente tem que ver para o nômade digital e para qualquer outro visto de residência, quando nós falamos de visto de acompanhamento do familiar que vai acompanhar aquele titular do visto de residência, nós temos na legislação, na portaria dos meios de subsistência, que é necessário nós comprovarmos aquela tabelinha básica que nós temos de comprovação de meios de subsistência. O que é? Primeiro adulto, 100% do salário mínimo. Segundo adulto, 50% do salário mínimo. Filhos menores ou maiores a cargo, 30% do salário mínimo português. Então, tu vai colocar isso numa tabela, tu vai colocar na tua calculadora, tu vai fazer um cálculo mensal, e este valor, ele não pode ser inferior a 12 meses. Então, qual que é o cálculo que a gente faz? Nós pegamos essa fórmula, fechamos o valor da família e nós multiplicamos por 13, para não dar problema, entendeu? Se tu fizer essa conta e tu tiver o dinheiro disponível nesse valor, tu vai mandar o pedido do teu visto de acompanhamento, dos teus familiares, desta forma. Nunca esquecendo que o visto de acompanhamento tem que juntar também a documentação, além de outras declarações que tu tens que fazer. Isso, no escopo da nossa assessoria, a gente prepara tudo, né? Deixa tudo prontinho, redondo para enviar e não tem tido problema em relação a isso. Mas é claro, é que a gente já está acostumado a lidar com isso no escritório, então a gente já sabe o que cada consulado pede. Então, por isso que tá muito. Porque o que acontece? Além de toda a confusão do preenchimento de formulário, reunir documentos, organizar e ser exatamente muito metódico na organização desses documentos, a gente tem que ter em mente que existem outras coisas que não estão lá naquele checklist. E aí, por isso que dá esses atrapalhos, né? Por isso que demora, por isso que vai e volta, por isso que tem informação cruzada. A pergunta do Bruno, por exemplo, diz respeito a interpretações de cada consulado. Eu recebi e-mails essa semana a falar quando eu fiz justamente essa pergunta que o Bruno Ananias fez, eu fiz no sentido de entender na VFS do Rio, por exemplo, no consulado do Rio, como que era analisada a renda ou como que era analisado o meio de subsistência para comprovação do visto de acompanhamento. Nós temos consulados que vão falar que eu tenho que ter os 13 meses de depósito para
toda a composição familiar. Ou seja, se é um casal, 50% mais 100%, 150% do salário mínimo vezes 13. Tenho lugares que me responderam o seguinte, pasme com a diferença das respostas. Eu tenho lugares que me responderam o seguinte, que me falaram assim, olha, o que você tem que apresentar é os 12 meses depositados em conta, pode ser portuguesa, brasileira, em euro, em real, na moeda que for, somente do valor daquele familiar. Ou seja, se eu estou pedindo para um filho dependente, é 30%. Concorda comigo? Para um filho menor de idade? Então, são aqueles 30% multiplicados por 12, para a visão deste consulado. Outros vão dizer que são aqueles percentuais sem tirando já o 100%, o titular principal, vezes 13. É muito confuso para explicar para vocês, porque cada um fala de um jeito. Aí eu estou lembrando de outro consulado que diz que o 100% ele não é interpretado para o titular principal do visto. Ou seja, se eu tenho uma família de um casal e um filho menor, eu não vou calcular o 100% para o titular do visto. Eu vou calcular 100% para o primeiro adulto depois do titular do visto. Olha que confuso isso. Mas o que a gente sempre tem na legislação e que está muito claro é a composição familiar, daquele agregado familiar que compõe quem? O titular do visto, os acompanhantes. Então, para o primeiro adulto, que seria o titular do visto, 100%. Essa é a interpretação mais lógica que a gente pode fazer. Mas tudo vai depender de consulado para consulado. Tem consulados que dizem que a esposa, o marido, vai contabilizar como primeiro adulto. E para a portaria, o primeiro adulto tem que comprovar 100% do salário mínimo. E aí eu tenho ainda consulado que me diz que eu só preciso comprovar dentro da minha comprovação mensal se eu atendo os requisitos. Ou seja, se eu estou tendo um rendimento que comprove aquele percentual da portaria dos meios de subsistência, e eu comprovo que há uma regularidade desses rendimentos, eu não preciso apresentar o depósito dos valores. Olha, eu sei que é muito confusa essa informação e o vídeo acabou meio que focando nesse ponto, mas agradeço a pergunta do Bruno porque puxou um ponto super importante, que é a comprovação dos meios de subsistência, em especial para os acompanhamentos de familiares, tá? Qual é a regra? Não há regra. A regra vai depender da análise de cada caso e de cada consulado. Qual é a regra legal que existe? Unidade familiar composta por todos os membros daquela família, conforme os percentuais que estão na portaria, e multiplicados por 13, tá? Se eu tiver isso e tiver como comprovar, belezinha, toca o barco, manda o teu visto sem preocupação. Agora, se não tiver, o ideal é a gente ter uma conversa e aí sim entender o teu caso, a partir dos teus documentos, da tua comprovação, da origem e regularidade dos valores. Também não adianta fazer desespero de juntar dinheiro se eu não conseguir comprovar a origem e regularidade dos valores. Isso é muito importante, tá? Já me estendi demais nesse vídeo, vamos deixar ficar por aqui. Eu vou produzir mais conteúdo sobre esses pontos que são um pouco confusos e vou apresentar para vocês aqui os e-mails dos consulados, tá? E aí, na apresentação desses e-mails dos consulados, eu vou te mostrar o que cada um está respondendo, tu vai saber identificar dentro de cada um o teu processo. Agora, claro, se tu não tiver tempo para esperar eu produzir esse conteúdo, porque também o meu dia está super corrido, as minhas semanas estão super cheias, eu sugiro que tu entre em contato com os meus contatos que estão na descrição desse vídeo, para tu agendar uma consultoria jurídica e eu poder te passar uma orientação mais personalizada para o teu caso, tá bom? Não esquece de deixar a tua pergunta, os comentários, tudo mais, curtir, compartilhar e tudo aquilo que tu já sabe que deve ser feito, e a gente vai se falando e vai conversando. Desculpa o vídeo assim, dessa forma hoje, nesse lugar, né, desse jeito, mas pronto, tô aqui vivendo a minha vida de nômade digital igual
a vida que tu vive e que tu pretende agora, entrando na Europa, viver mais ainda, que eu tenho certeza. Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, vamos nos falando, tchau, tchau e beijo!